Falar de Deus é muito gostoso, né? Contar Sim, as coisas, os milagres que a gente já viveu na nossa empresa, em tudo que a gente faz, é muito gostoso. Cida, vamos trazer aqui, hoje o senhor me deu uma direção da gente falar daquela parte onde quando José é vendido pelos irmãos, né? sim. Essa questão de ser traído por quem a gente tanto ama. E às vezes no nosso empreendimento acontece muito isso com a gente, né? Às vezes a gente coloca uma pessoa de dentro de casa, um parente, para trabalhar com a gente. E aí a gente se vê numa situação que você fala, e agora? Se eu mandar embora, a família vai ficar com raiva de mim? Porque às vezes você tem que mandar embora e aí você ainda vai ter que aguentar a cara feia da família. Já aconteceu isso com vocês? De você ter um parente trabalhando com você e você ter problema com aquele parente e você falar, meu Deus, e agora como que eu vou mandar essa pessoa embora? É isso. Não é? Às vezes parente, nem só parente, né, Leia? Amigos também. Amigos. Amigos. E ontem mesmo eu As estava pessoas comentando. misturam, né, Cida? Mistura. Ontem eu estava comentando com meu marido algo a esse respeito, de muito tempo atrás. E justamente tem a ver com essa passagem de quando José foi traído pelos seus irmãos, porque ele confiava nos irmãos, ele era o mais novo de todos os irmãos, exceto Benjamim, que era o caçula, mas ele confiou em contar os seus segredos, os seus sonhos para os irmãos, e os irmãos interpretaram de uma forma talvez errônea e traíram ele, venderam ele, e ele não se deixou ser levado por isso, né? E eu estava conversando com meu marido ontem a respeito de algo que aconteceu quando a gente abriu a nossa primeira empresa. Você sabe, você abre uma empresa, você tem muitas despesas, você coloca tudo que você tem naquele empreendimento. E foi o que aconteceu. Nós, muito jovens, colocamos tudo que tínhamos e nós nos lembramos que um amigo nos deu um carro. Era uma TL. E é tão engraçado que meu marido ganhou o carro porque nós estávamos sem carro na época e ele emprestou o carro para um amigo que ele levou para trabalhar com ele. Conhecia há muito tempo, já tinha trabalhado com ele, e ele emprestou esse carro. E aí emprestou na sexta-feira à tarde, porque o amigo falou que a filha estava doente, para levar no médico e tal, e na segunda ele retornava com o carro. Aí na segunda, cadê o carro? Eita. Não tinha carro. E aí ele inventou que o carro foi roubado. E depois a gente descobriu que ele tinha vendido o carro. Porque Vendeu o carro. naquela época não era igual agora. Você tinha que passar o documento e tal. Não, naquela época a pessoa pegava. Ele vendeu o carro, né? Nosso carro novinho que a gente tinha ganhado. Ganhado, sim. Porque não tinha carro na época, ele vendeu. Aí nós estávamos nos recordando disso. Eu falei, ai, amor, como você era, confiava nas pessoas, se deixou ser roubado mesmo. Porque ele nos lesou. E depois, quando descobriu isso, ficou uma situação muito chata, né? Porque não tinha como não descobrir que o carro, porque tem que fazer, ir na polícia, fazer BO e etc. E tal. Aí vocês fizeram um BO e descobriram que ele tinha vendido o carro. Pois é. Mas aí Não, nem chegamos a fazer o BO, porque ele teve que confessar, né? Então, aí E não vocês teve ficaram, jeito. vocês perderam o carro, simplesmente. Perdemos o carro e perdemos o amigo, porque também não dá para ficar com um amigo assim, né? Então, é melhor, alguns amigos é melhor perder mesmo. E aí eu falo, como é viver essa situação e se manter firme? Porque eu falo, Jesus, já aconteceu tanta coisa assim dentro da empresa com a gente, com família também, os meus filhos mesmo, todos trabalharam com meu esposo, todos eles. E como se manter, manter a família em casa e a família no empreendimento, na loja, no dia a dia. Como que você mantém isso? Como separaram o pai do patrão, né? Exatamente, e não separa. É difícil. Não adianta. Se os filhos soubessem separar, eles se mantinham ali a vida toda. Se eles não conseguem separar, aí eles têm que sair. Não tem jeito. Essa hoje é a minha dificuldade lá na clínica, porque meu marido virou meu chefe, né? E às vezes, e é isso que eu tenho aprendido muito nesse novo momento da vida. Porque eu trabalho desde os 18, mas sempre fui CLT. E eu nunca fui pedir dinheiro nem pro meu pai. Então, eu sempre trabalhei para que eu pudesse ser independente. E agora é muito difícil, assim. Então, eu tenho que me renovar
E às vezes ele dá uns puxão de orelha, assim, porque ele é muito sério, muito sábio e muito inteligente. E eu não sou boba, então ele tá cuidando da maioria das coisas ali, tá conseguindo levar ali a clínica, e é muito difícil, de fato, você separar o que acontece em casa com as crianças, as dívidas de casa, as demandas da casa, das demandas da clínica. Lá a gente ainda não teve essa questão, igual você falou, já aconteceu com você de contratar um parente, alguma coisa? Não, porque a gente primeiro tem só um funcionário que é da clínica mesmo, os outros são prestadores de serviço. Mas eu lembro muito quando eu fui entrar na empresa que eu trabalhei, a minha irmã era enfermeira lá. E a minha irmã já trabalhava lá há muitos anos, e ela me chamou e falou, olha, você, por favor, trabalhe direito, faça as coisas direito, não falta, não chega atrasado, porque todo mundo sabe aqui que você é minha irmã. Então, eu já tenho a minha reputação aqui, né? Minha irmã é uma pessoa super querida lá. E aí, você também agora precisa zelar pela sua e pela minha, né? Então, é sobre isso, a gente ter essa responsabilidade mesmo com as pessoas que, tanto com quem confia, porque às vezes o que dói, principalmente falando aí de José, a maior dor é que ele foi traído porque ele menos esperava, porque ele mais amava. E geralmente é o que mais dói na gente. Sim. Quando essa traição vem dos nossos, Dos né? de casa. Dos de casa.